Continuamos na nossa série A Mensagem do Reino. Vamos com ela por bastante tempo, como o pastor Marco mencionou. Pastor Marco, obrigado pelas gentis palavras. Lembrem que o pastor Marco é meu amigo, tá? Antes de qualquer coisa, então. Gente, estamos na nossa série Mensagem do Reino, módulo 1, que todas essas palavras estejam no seu coração. E o título da nossa mensagem desta noite é Aliança em meio ao caos. Não passe o slide ainda, Camille. Eu quero saber se vocês já gravaram qual é a metanarrativa bíblica. Quem pode falar aí? Aquelas 4 expressões, 5 palavras. Alguém? Começa com criação. Depois? Queda. Depois? Redenção. E depois? Nova criação. Muito bem. Pode passar, Camille, por favor. A Camille estava olhando o próximo slide. Pode passar, Camille, por favor. Então, a metanarrativa bíblica, criação, queda, redenção e nova criação. Por que é muito importante e por que eu estou trazendo isso praticamente em cada mensagem de novo? Porque esse é um padrão que vai sendo construído ao longo de toda a história da Escritura, mas que também nós vamos percebendo nas narrativas, ou no grupo de narrativas, no conjunto de narrativas, à medida que vamos estudando cada uma dessas narrativas. E na nossa narrativa de hoje, no texto separado para hoje, ou nos eventos separados para hoje, nós vemos muito claramente as consequências da queda, mas já também um ato de redenção da parte de Deus e já um ato de nova criação, prefigurando, anunciando, apontando para a nova criação que seria inaugurada com a morte e com a ressurreição de Jesus. É assim que a ideia de tipos ou de tipologia vai sendo formada ao longo de toda a mensagem das Escrituras. Então, criação, queda, redenção e nova criação. Muito mais do que memorizar, é importante nós trazermos isso para a nossa mente, para o nosso coração, para irmos compreendendo as Escrituras dessa maneira, que foi a maneira pela qual Deus se revelou ao longo da história. E vamos, em complemento também, eu tenho trazido esses temas, esses assuntos, também para ficarem bem claros, já que nós estamos dedicando alguns encontros a mais aqui do que o planejado para os demais livros da Bíblia. Para Gênesis, vamos ver os temas em Gênesis com um detalhe também. Eu havia deixado de fora por descuido mesmo, não foi intencionalmente. Um tema que é muito importante, que talvez seja o tema principal. Então nós temos criação, paralelamente à nova criação. Começa tudo com a criação, lá em Gênesis 1 e 2, mas nós vamos vendo atos de nova criação ao longo do livro de Gênesis. E hoje isso vai ficar bem claro para nós. Acima de tudo, nós temos o governo de Deus estendido por toda a criação. E esse governo significa colocar ordem no caos. E lembrem, nós vimos isso 2 semanas atrás e também na semana passada, o ser humano como imagem de Deus é criado e colocado no jardim para cooperar com Deus. Não que Deus precise de ajuda, mas porque Deus graciosamente deseja nos incluir nesse processo, cooperar com Deus no processo de trazer ordem ao caos, de trazer ordem à criação. Mas temos o pecado, a rebelião, que introduz a desordem. E esse foi o nosso assunto específico da semana passada. Apesar do pecado e apesar da rebelião, temos o tema da aliança, nos mostrando que o juízo de Deus que vem por conta do pecado não é o fim, mas é uma oportunidade de recomeçar. O juízo não é o fim, mas é o começo, é um recomeço. E esse assunto da aliança se conecta com a eleição. Isso tudo nos leva ao tema desta noite, que é o dilúvio. Então, eu até mencionei na semana passada que não tinha uma imagem para prender a nossa atenção, agora temos uma imagem aqui. O dilúvio é algo que é bem presente no nosso imaginário como cristãos, é uma história que a gente sempre conta para os nossos filhos, né? Então, eu acho que não é difícil fazer essa imagem do dilúvio.
Mas o que vocês me diriam se eu colocasse essa imagem aqui, lado a lado com outra? Aqui a gente tinha antes a água e o juízo que veio por meio da água, mas aqui, lado a lado com essa imagem, nós temos a melhor representação que a Camille conseguiu encontrar, e acho que foi uma representação muito boa, obrigado, Camille, mais uma vez, a representação do juízo vindo por meio do fogo. Grave essas duas imagens na sua mente, por favor. Vamos, então, já que nós consideramos Adão na semana passada, na verdade, nas 2 semanas anteriores, vamos só preencher esse espaço de forma muito breve, o espaço que nós temos na narrativa bíblica entre Adão e Noé. Podemos fazer isso? Nós vamos do capítulo 4 de Gênesis até o começo do capítulo 6 de Gênesis. Eu vou passar rapidamente por essas 10 gerações. Olha que interessante isso aqui. Quantas gerações nós temos de Adão até Noé? 10 gerações. Se você começar a contar com a sua mão, começa no número 1, com as 2 mãos, né? 1, 2, 3, em que número você chega? 10. Você consegue contar com os seus dedos, só os da mão, né? Ninguém vai usar os dedos do pé. Você consegue contar com os seus dedos das mãos algum número além de 10? Então, o número 10 na Bíblia, em Gênesis, tem a ver com a ideia de completude. É pelo menos a segunda vez que nós temos a presença desse número no relato de Gênesis. A primeira vez está lá no capítulo 1. A expressão Deus disse acontece 10 vezes no capítulo 1 de Gênesis. O que isso nos comunica? Uma obra completa. Deus falou tudo o que precisava falar para a criação acontecer de acordo com os seus propósitos, de acordo com o seu plano. Agora, de Adão a Noé, 10 gerações significa completude, significa um ciclo completo. Antecipando o assunto da semana que vem, você sabe quantas gerações nós temos de Noé até Adão? Uma chance de acertar. Desculpa, de Adão a Noé são 10 gerações. De Noé a Adão, estou voltando? Não, me atrapalhei aqui, me desculpem. Vocês sabem quantas gerações nós temos de Noé até Abraão? E se você foi induzido pelo meu erro, a resposta foi certa, porque de Noé a Abraão também são 10 gerações. Gênesis está nos comunicando algo para muito além dos números, certo? E talvez, se nós considerarmos a genealogia e aquelas pessoas ali, talvez nós tenhamos mais de 10 gerações entre Adão e Noé. Porque aquilo com o que o livro está preocupado não é com o número, mas é em usar o número para comunicar uma ideia, a ideia de completude. Mas o que acontece no capítulo 4? Na primeira parte do capítulo 4, agora falando brevemente sobre essas gerações, nós temos a história de Caim e Abel. E nós sabemos que Caim, por inveja, assassinou o seu irmão Abel, porque o sacrifício de Abel foi aceito por Deus, e o de Caim, em razão da iniquidade do seu coração, não. Mas mesmo nessa situação, Deus exerce juízo, mas também exerce misericórdia. Caim é selado, e Deus promete que vingará Caim 7 vezes, caso alguém tentasse fazer o mal contra ele. Tem uma série de questões aqui, com quem que Caim casou, quem é que iria matar ele, né? Eu não vou entrar nessas questões aqui, porque nós é que estamos preocupados com elas. O autor de Gênesis e os destinatários do livro não estavam preocupados com isso. Para eles era muito normal que, uma vez que o relato de Gênesis é sobre colocar ordem no caos, e uma vez que Adão e Eva eram representantes da humanidade, para eles era muito natural que houvesse outras pessoas. Não havia dificuldade para eles com essa condição, com essa situação. A gente desenvolve um monte de teoria para explicar com quem Caim casou e quem é que poderia matá-lo, mas isso não vem ao caso aqui, porque essa não era uma preocupação do público original de Gênesis. Agora, o que acontece na segunda parte do capítulo 4? Os descendentes de Caim abusam da misericórdia divina.
a humanidade começa a se aprofundar no pecado, pelo menos a partir da descendência de Caim, certo? Lameque, cujo nome significa jovem forte ou até mesmo destruidor, além de ser o primeiro polígamo da Bíblia, ele casa com 2 mulheres, também se torna um assassino, e ele chega a cantar, a fazer um poema, dizendo que se Caim for vingado 7 vezes, se Caim seria vingado 7 vezes, Lameque seria vingado 70 vezes 7. E ele achava que ele tinha o direito de matar quem ele quisesse, simplesmente porque alguém olhasse torto para ele. Estou parafraseando aqui o texto bíblico. Então, nós percebemos a maldade e o pecado já crescendo na descendência de Caim. Mas nós temos em Gênesis 5 agora o relato da descendência de Adão, ou o Toledot, para usar aquela expressão hebraica, o Toledot de Adão. E aí então é que nós vemos essas 10 gerações de Adão a Noé, e eu já mencionei que 10 aqui significa uma completude. E aí no capítulo 5 você tem aquele relato da idade daqueles homens. Aqueles homens que vivem por 900 e tantos anos, até Matusalém, que chega a viver 969 anos, se eu não estou enganado, e isso pode causar uma certa estranheza a nós. Mas isso não causava estranheza aos leitores do Gênesis. Por quê? Porque era muito comum que os povos do Antigo Oriente Próximo registrassem a genealogia dos seus reis, o relato da genealogia dos seus reis em idades ainda mais estratosféricas do que essas. O autor de Gênesis foi até comedido, porque os reis do Antigo Oriente Próximo eram descritos como vivendo até para mais de 1000 anos. Veja, ninguém imaginava que a pessoa vivesse mais de 1000 anos, mas essa maneira de falar sobre a idade dessas pessoas era uma forma de comunicar uma ideia. Então, algo muito importante sobre a mentalidade do Antigo Oriente Próximo e algo muito importante sobre a mentalidade hebraica. Os números eram usados para comunicar ideias. Qual era a ideia que as genealogias dos reis dos povos do Antigo Oriente Próximo comunicavam, usando números completamente reais? Nobreza, realeza, o caráter permanente da realeza. Qual é a ideia que o autor de Gênesis está incorporando? Ele está dizendo, olha aqui, a linhagem que descende de Adão, criado por Deus, é uma linhagem real. Estamos falando de reis, de pessoas muito nobres, mas tem um ponto e vírgula. Mas nenhum deles ultrapassou os 1000 anos. O que significa isso? Por que Matusalém não passou de 1000, né? Na verdade, o ano da morte de Matusalém é o ano do dilúvio, se você fizer as contas. Não que ele tenha morrido no dilúvio, porque ele não era um ímpio, mas quando ele morreu, vem o dilúvio. Mas por que Matusalém, por exemplo, não passou de 1000 anos, o que viveu a mais? Esse ponto e vírgula da narrativa bíblica é para nos lembrar da nossa finitude. Vamos usar um número extrapolado, vamos usar um número que extrapola, para pensarmos a partir do número, lembrarmos da nobreza, criados à imagem e semelhança de Deus, uma descendência piedosa de Adão por meio de Sete, o filho que substituiu Abel. O terceiro filho de Adão, Sete, então é aquele que introduz uma linhagem piedosa, uma linhagem que se comunica com Deus, uma linhagem que invoca o nome do Senhor. Inclusive, um dos homens ali é chamado de Enos, que significa invocar o nome do Senhor. É uma linhagem real, por isso o número dos anos na casa das centenas, mas ainda assim são mortais e são finitos, por isso que o número não passa de 1000. Muito interessante quando colocamos Gênesis junto com os relatos, com as narrativas, com a literatura do Antigo Oriente Próximo, para compreendermos um pouco, mas também para entendermos os contrastes.
Além de Enos, que foi aquele em cujo período se começou a invocar o nome do Senhor, temos o registro de um homem chamado Enoque, que vive, curiosamente, 365 anos. Quantos dias tem um ano? 365 dias. Então isso é para dizer que a vida de Enoque realmente foi uma vida plena, uma vida completa, e ele andava com Deus. Enoque andava com Deus. Lembram dessa afirmação? Grave ela, por favor. Enoque andava com Deus a ponto de que Deus o tomou para si. Temos aí um segundo Lameque, agora descendente de Sete e não descendente de Caim. Um segundo Lameque, e esse homem tem um filho. E ele dá ao seu filho o nome de Noé, e ele afirma que Noé, então, seria aquele por meio da qual Deus consolaria aquele povo, consolaria aquela descendência de Sete. Deus consolaria o seu povo do seu árduo trabalho. Ele realmente tinha colocado uma expectativa muito grande em Noé, uma expectativa que Noé não cumpriu. Essa expectativa, ela só vai se cumprir de fato em Jesus. Mas essa é a expectativa de Lameque, do segundo Lameque do registro bíblico, sobre o seu filho Noé. Então, entre o capítulo 4 e o capítulo 5, nós temos um contraste. O contraste entre a descendência piedosa de Sete, o terceiro filho de Adão, e a descendência ímpia de Caim, que, como eu mencionei antes, se aprofunda na maldade. E aí, então, o começo do capítulo 6, os versos 1 a 7, contém um registro do aumento da maldade sobre a terra. E maldade aqui, lembre, que tem a ver com a desordem, tá bom? Um aumento da maldade sobre a terra. É importante nós lembrarmos o seguinte: essas ideias eu trouxe na semana passada e é muito importante nós relembrarmos isso aqui. O pecado do ser humano introduz a desordem na boa criação de Deus. No começo, no princípio, quando Deus começa a criação, a condição é de caos, é de não ordem. Deus começa a criação é progressiva. Ela é uma criação em 7 dias, certo? Quantos dias tem uma semana? 7. Então eu já falei do paralelismo, aqui mais uma ideia importante. 7 dias em uma semana, para quê? Para dizer que Deus desempenhou um trabalho completo. No 7º dia ele descansou, indicando que a criação é um espaço sagrado. Mas então Deus começa o seu trabalho de criação, e o trabalho de criação é um trabalho de colocar ordem no caos. Deus não termina, é claro que Deus faz de forma completa naquilo que estava proposto a fazer naquela semana, mas Deus não termina o seu trabalho de criação, tanto que ele inclui o ser humano. O ser humano é chamado a dar nome aos animais, identificando a sua função e então auxiliando Deus no trabalho de colocar ordem sobre a criação. É muito importante também nós lembrarmos que elementos da não ordem, elementos do caos na mentalidade do Antigo Oriente Próximo eram as trevas, o deserto, a serpente, sobre a qual nós conversamos na semana passada, os animais marinhos e, especialmente para a nossa reflexão dessa noite, as águas. Os mares, por não serem dominados pelos seres humanos, eram compreendidos como um ambiente de caos, convivendo com a criação ordenada de Deus. No relato de Gênesis 1, a terra surge da água, a terra surge das águas. Por quê? Porque Deus está colocando ordem no meio do caos. A questão é que o caos permanece, certo? A ordem significa a ordenação, a atribuição de função, e quando Deus atribui função a algo, ele afirma que aquilo é bom. Quando ele criou o ser humano, ele afirma que toda a criação se tornou muito boa, porque agora ele tem um vice-regente, alguém que será a sua imagem e que irá colaborar com Deus nesse processo de trazer ordem à criação. O pecado é a desordem. Percebe a diferença? Uma coisa é não ordem. A não ordem precisa de ordem. Então eu vou fazer o mesmo movimento que eu fiz na semana passada.
Nós estamos aqui na não ordem, indo em direção a um estado de cada vez mais ordem, ao contrário do universo que aumenta a entropia, né? Pensando em termos de física. O relato de Gênesis é um relato de Deus progredindo em direção à ordem. Não ordem, ordem. Quando o pecado entra no mundo, o que acontece? A desordem. O ser humano destrói. O ser humano vai em sentido oposto. Isso afunda a humanidade no caos, na desordem. É um trabalho contra o trabalho de Deus. Deus nos chama para fazer um trabalho e nós estamos trabalhando contra Ele. É isso que o pecado significa. Muito mais do que aquela imoralidade específica que nós enfrentamos na nossa vida, que é um problema sério, mas é um problema sério porque nos coloca em rota de colisão com o plano de Deus para a nossa vida. Isso aqui é muito importante nós lembrarmos para compreendermos a narrativa do dilúvio. E antes de lermos o texto, eu preciso apresentar 3 pontos de vista, todos eles mantidos por cristãos piedosos, conservadores, crentes, redimidos por Jesus. Então eu preciso trazer 3 pontos de vista, sem necessariamente aderir a nenhum deles, certo? Existem 3 formas de compreender o dilúvio. Assim como existiam, como eu mencionei para vocês, 3 formas de compreender os 6 dias da criação. Lembram disso? Ou, de forma mais ampla, compreender a relação entre a narrativa bíblica e a ciência, a partir de Gênesis 1. Tem o criacionismo da Terra jovem, o criacionismo da Terra antiga e a criação evolucionária. Aqui não significa um paralelo, cada uma daquelas visões representa uma dessas aqui, exceto pela linguagem literal, que é identificada, pela interpretação literal, que é identificada com o criacionismo da Terra jovem. Então, muitos cristãos entendem que o relato do dilúvio em Gênesis é literal, certo? Para os criacionistas da Terra jovem, isso é muito importante, porque essa compreensão literal do dilúvio está ligada à compreensão de que aconteceu uma catástrofe de proporções cósmicas, de proporções universais, uma catástrofe que afetou toda a Terra. Não é apenas que choveu. Aliás, a narrativa bíblica diz, choveu por 40 dias e por 40 noites, e as fontes do abismo romperam. Isso pode ser compreendido de acordo com a mentalidade daquela época, mas alguns entendem que a Terra teria placas hidrotectônicas que romperam e a água brotou de todo canto. É uma maneira de entender a narrativa do dilúvio como literal, ligada ao catastrofismo do criacionismo da Terra jovem, certo? Mas existe uma outra maneira de entender o dilúvio. A narrativa do dilúvio pode ser uma hipérbole. Em que sentido uma hipérbole? Hipérbole é uma figura de linguagem que significa exagero. E não tem nada de errado com isso. Está cheio de hipérbole na Bíblia. Cheio. Por exemplo, quando Jesus diz, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti, isso claramente é uma hipérbole. Nenhum de nós até hoje arrancou o olho ou cortou a mão por causa do pecado. Eu tenho certeza que todos nós já pecamos, certo? Então, temos uma hipérbole aqui. A ideia é que teria havido um dilúvio realmente na região ali do Antigo Oriente Próximo, que a narrativa bíblica apropria e conta como algo universal, em razão do objetivo teológico da passagem, da narrativa. E por último, o dilúvio pode ser apenas uma parábola. E quando eu digo apenas, eu não estou de maneira nenhuma necessariamente diminuindo o texto bíblico. Porque se o objetivo do autor era entregar uma parábola, não tem nada de errado em entendermos o texto como uma parábola, certo? Então, uma parábola, uma metáfora ou até uma alegoria é uma terceira possibilidade de interpretar o texto bíblico. Se você me perguntar, Carlos, qual desses você vai escolher? Intencionalmente eu direi, nenhum. Meu objetivo aqui não é escolher nenhuma dessas opções, não é ser tendencioso com vocês, é apresentar o que está presente aí, mas, acima de tudo, dizer que a narrativa bíblica, ela, especialmente a narrativa do Gênesis,
ela está mais preocupada com a interpretação teológica dos fatos do que com os fatos em si. Certo? Se a gente quiser reconstruir factualmente, usando a ciência da história moderna, talvez nós tenhamos problemas. Mas se nós estivermos interessados em compreender qual é a interpretação teológica que o próprio texto traz, aí nós vamos compreender a mensagem. Então, depois que eu ler com vocês uma pequena porção, porque o texto é muito grande, a narrativa de Noé cobre 3 capítulos do livro de Gênesis. Imagina, se eu fosse ler os 3 capítulos aqui, talvez fosse melhor eu ler os 3 capítulos e livrá-los do meu falatório todo, mas se eu fosse ler os 3 capítulos aqui, nós iríamos investir muito tempo nisso. Então eu vou ler algumas porções do capítulo 6, que eu entendi como bem representativas de toda a narrativa, e aí nós vamos procurar entender quais são os temas teológicos da narrativa do dilúvio, independentemente de qual corrente de interpretação sobre a historicidade do dilúvio você prefira. Tudo bem? Vamos ler então Gênesis capítulo 6, do verso 11 ao 14, depois do verso 17 ao 18. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Lembra do aprofundamento da maldade dos descendentes de Caim? A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Deus viu a terra e sim, estava corrompida, pois todo ser vivo tinha se corrompido em seus caminhos. Percebem a hipérbole? Certamente os animais não tinham se corrompido, mas a corrupção do ser humano era tão grande que o autor bíblico diz, todo ser vivo, como se até os animais estivessem corrompidos. Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres vivos, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Faça para você uma arca de madeira de cipreste, trava-língua. Divida em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Agora o verso 17. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu todo ser vivo que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Contudo, estabelecerei a minha aliança com você, de forma que você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Estabelecerei a minha aliança com você, de forma que você entrará na arca. Quais são os temas teológicos que nós vemos na narrativa bíblica do dilúvio? Primeiro, o pecado leva à perdição total da humanidade. Como são temas teológicos, irmãos, prestem atenção. Eu não estou usando o tempo passado aqui. Eu estou usando o tempo presente. O pecado leva à perdição total da humanidade. Depois, Deus estabelece o seu juízo por meio do caos. Na narrativa do dilúvio, Deus está estabelecendo o seu juízo por meio do caos. Terceiro, a renovação da criação é consequência da aliança graciosa de Deus. Como eu mencionei, uma das principais características da narrativa hebraica é que ela não é simplesmente uma história contada. Ela já vem acompanhada de interpretação teológica. E, na verdade, para a mentalidade hebraica, então, para nós entendermos o texto, nós precisamos ter isso em mente. Era mais importante a interpretação teológica do que a precisão factual da narrativa. Gênesis é um livro de teologia, afinal de contas. Vamos começar com a afirmação de que o pecado leva à perdição total da humanidade. No começo do capítulo 6, tem uma história sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Os filhos de Deus, não sabemos quem são, olham para as filhas dos homens e se enamoram delas. E aí, então, do relacionamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens, nascem, de acordo com o texto, a palavra hebraica é Nephilim. Algumas traduções colocam como gigantes. E é nesse contexto que a maldade se aprofunda, que a maldade é considerada de forma universal. A verdade é que nós não sabemos quem são esses filhos de Deus. Existem pelo menos duas interpretações
mais fortes sobre quem seriam os filhos de Deus. A primeira, talvez vocês já tenham ouvido, é que se trataria de anjos caídos que teriam tido relações sexuais com mulheres. É uma interpretação bastante encontrada no meio evangélico. Eu, por muito tempo, inclusive, entendi assim, agora eu vou me posicionar. Eu prefiro entender que os filhos de Deus, no texto, dizem respeito à descendência de Sete. Porque aquela descendência que no capítulo 5 está contrastando com a descendência de Caim, aquela descendência que é uma descendência real, lembre lá das genealogias com os números na casa das centenas, 900, com exceção de Enoque, que vive 300 anos, e o pai de Noé também vive 777 anos, se eu não me engano. Veja que interessante a quantidade de anos que o pai de Noé vive. 777 anos. Então, tirando esses homens que não chegaram aos 900 anos, essa idade apontando para um caráter real, filhos de Deus era uma designação comum no Antigo Oriente Próximo, filhos dos deuses para os reis. Então, a minha interpretação é que até mesmo a descendência de Sete se corrompeu. E a descendência de Sete se corrompe, e aí então eles acabam, e a questão dos casamentos mistos é muito importante no contexto do Pentateuco, eles acabam se relacionando com a descendência de Caim, certo? E há uma mistura aqui das descendências. Se você pensar como o judeu, ele vai lembrar que os casamentos mistos eram um problema, porque havia uma tendência do povo de Israel e depois do povo de Judá a adorar os deuses daqueles povos com os quais eles acabavam contraindo casamentos. Então, o problema do casamento misto pode estar presente aqui, mas também é possível que haja uma ideia, e aqui independentemente se seriam anjos ou se seriam os descendentes de Sete, uma ideia de abuso, de violência nessa união dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Em resumo, é uma situação de queda mesmo, de corrupção, certo? Ou seja, o pecado aumentando a desordem se tornando cada vez mais universal, a ponto de realmente o texto dizer que não sobrou nada exceto um homem. Mas antes de falar desse homem, antes de falar de Noé, é preciso percebermos isso. Gente, lembra que a gente tem um contexto de causa aqui, você vai caminhando em direção à ordem, Deus vai trazendo ordem, Ele chama o ser humano para trazer ordem junto com Ele, e aí então o pecado significa uma mudança de rota e um caminho em direção à desordem. A impressão que o texto dá é que se passou do ponto do caos inicial. A desordem foi tão grande que as coisas ficaram, não dá para dizer piores, porque o caos, a desordem, a não ordem não é ruim, o que é ruim é a desordem. Mas as coisas ficaram mais complicadas do que eram no início, onde só havia caos. Agora, a desordem é tão grande que parece que o caos é ainda maior do que aquele inicial. Essa é a ideia que o texto nos transmite. E é muito interessante nós percebermos que Deus nos entrega a consequência dos nossos próprios atos. O principal juízo de Deus é nos entregar a consequência dos nossos próprios atos. Mas é claro que Deus, no relato do texto, não fica apenas, não se limita a entregar os seres humanos à consequência dos seus próprios atos. Deus age providencialmente e Deus então estabelece o juízo por meio do caos. Deus estabelece o seu juízo por meio do caos. Você lembra que a água era um símbolo do caos no Antigo Oriente Próximo? Você lembra que a terra surgiu da água em Gênesis 1? O que acontece agora? A desordem introduzida pelo ser humano é tão grande que as águas voltam a cobrir a terra. Deus faz com que a terra retorne ao caos primordial.
É isso que o livro de Gênesis está nos comunicando aqui, independentemente da interpretação sobre a historicidade do dilúvio. Teologicamente, Deus faz com que a terra retorne ao caos primordial. É muito importante nós lembrarmos que o pecado faz o plano de Deus retroceder. O pecado faz o plano de Deus retroceder. O pecado compete contra o plano de Deus na nossa vida. Então, o retorno da terra ao caos primordial, novamente coberta pelas águas, é um ato tanto de juízo quanto de amor de Deus. Aí é que nós precisamos perceber isso. Por um lado, Deus nos entrega a nossa própria sorte. Por um lado, Deus deixa que a maldade aumente, mas chega uma hora que Deus diz, não, chega, eu preciso intervir. Assim como foi com os descendentes de Caim e Sete, assim é na nossa vida. Chega um momento em que Deus não permite que nós apenas colhamos as consequências dos nossos pecados, das nossas más escolhas. Ele age providencialmente e Ele intervém na nossa vida. Quando Deus intervém na nossa desordem, podemos até pensar que a situação é de caos, que o caos foi instaurado. Mas, na verdade, esse caos é o meio de Deus de nos trazer a sensatez e de recomeçar as coisas na nossa vida. Um grande teólogo croata chamado Miroslav Volf já afirmou: Deus não mostra ira apesar de ser amor. Deus mostra ira porque Deus é amor. Deus não mostra ira apesar de ser amor. Deus mostra ira porque Deus é amor. O caos é a oportunidade na nossa vida, assim como foi na terra na época do dilúvio. O caos é a oportunidade de que a graça de Deus se manifeste. E Deus manifesta a sua graça em meio do caos, porque o caos, sim, é um ato de juízo de Deus, mas acima de tudo porque Ele é amor e Ele quer começar as coisas de novo conosco, como Ele começou de novo com Noé. A renovação da criação é consequência da aliança graciosa de Deus. A renovação da criação é consequência da aliança graciosa de Deus. Em meio à desordem do mundo, Deus graciosamente escolhe um homem e a sua família. Em Gênesis capítulo 6, verso 8 diz: Noé, porém, encontrou favor aos olhos do Senhor. Noé, porém, encontrou favor aos olhos do Senhor. Outras traduções dizem: Noé encontrou graça ou achou graça aos olhos do Senhor. Deus foi gracioso para com Noé. Noé foi destinatário de favor imerecido. Noé foi destinatário da benevolência de Deus. O texto também diz, no verso 9, que Noé andava com Deus, como Enoque. É a mesma expressão, Noé andava com Deus, assim como Enoque. Assim como Enoque foi arrebatado, Noé, que andava com Deus, foi salvo das águas do dilúvio, do caos, pela arca. Noé andava com Deus. Andar com Deus nos leva para perto de Deus. Andar com Deus nos salva, nos tira da desordem e do caos. E andar com Deus, ou caminhar com o ser humano, era o intento de Deus na própria criação. É o intento de Deus lá no Jardim do Éden. Deus vinha estar com o ser humano, e foi quando Ele veio estar com o ser humano que Ele, então, interpelou Adão e Eva, que Ele falou com Adão e Eva sobre a situação do pecado. Vimos isso na semana passada. Eles estavam tentando se esconder, e Deus exerceu o seu juízo, mas também exerceu a sua graça lá no Éden, assim como Ele fez com Noé. O texto chega a afirmar que Noé era o único justo em toda uma geração. Isso está lá no capítulo 7, verso 1, palavras do próprio Senhor. Então o Senhor disse a Noé: entra na arca você e toda a sua família, porque tenho visto que você é justo aos meus olhos entre as pessoas desta geração. Um único justo sobre toda a terra. Mas essa justiça
não era a justiça própria de Noé. A justiça de Noé é explicada pelo próprio texto, pelo fato de que Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Noé recebeu o favor e a graça de Deus. Noé não era justo por causa dele mesmo. A justiça de Noé era consequência da graça de Deus. É possível até trocar, inverter um pouco, não a tradução, porque o original fala do jeito que está traduzido, mas trocar aqui a ordem das palavras no verso 8 do capítulo 6, para entendermos um pouco melhor a dinâmica teológica do texto. Em vez de lermos, Noé, porém, encontrou favor aos olhos do Senhor, poderíamos muito bem ler, o favor do Senhor encontrou Noé. O favor do Senhor encontrou Noé, e por isso ele e a sua família foram salvos da desordem e do caos que veio como juízo em razão da desordem pela arca. É aqui então que Deus, de forma muito clara, escolhe Noé e estabelece com Noé a sua aliança. E aí, embora nós pudéssemos falar de aliança já com Adão, lá no capítulo 1, ou com o ser humano de forma geral, lá no capítulo 1, agora aqui nós temos uma aliança estabelecida com um homem. E a aliança de Deus com Noé, que vai além da simples preservação da vida de Noé, ela se estende para toda a criação, porque em razão da aliança de Deus com Noé, Deus promete que não irá mais destruir toda a terra por meio das águas, e que não haverá mais um dilúvio sobre a face da terra, e de acordo com a narrativa, coloca o arco-íris no céu para que o ser humano se lembre disso. Então o arco-íris é, para nós, uma lembrança da aliança de Deus com Noé e, por meio de Noé, com cada um de nós. Então a eleição, essa escolha, em razão do seu favor, em razão da sua graça, essa escolha de Deus se traduz numa aliança. Por isso que os termos de aliança e eleição, eles estão conectados em Gênesis e em toda a Bíblia. Tem algo que eu tenho falado bastante aqui também. Começa com o Novo Testamento, vocês lembram? O Novo Testamento está oculto no Antigo, o Antigo Testamento está revelado no Novo. A simples compreensão de que Noé foi alcançado pela graça de Deus e salvo da desordem e do caos por meio da arca, já nos conecta diretamente com a graça de Deus que foi revelada em Cristo Jesus. Fez sentido isso? Todo mundo conseguiu vislumbrar isso? Mas nós podemos ir um pouquinho mais além, para encontrar Noé também no Novo Testamento. Tem outras ocorrências, algumas até um pouco mais difíceis de interpretar, mas eu achei por bem olhar para as cartas de Pedro e compreender a narrativa do dilúvio nas cartas de Pedro. Olha que coisa linda o que Pedro fala em 1 Pedro capítulo 3, verso 20 e 21. Bem propício na quinta-feira anterior ao culto de batismos, né, pastor Marco? Pedro afirma que a arca é um tipo do batismo. Por quê? Porque da mesma forma que Noé e a sua família foram salvos por meio da arca, então o batismo, que Pedro não afirma que se trata apenas de um lavar exterior, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, ou seja, essa transformação, essa renovação de mente que é simbolizada pelas águas do batismo. Então Pedro diz que aquilo que aconteceu com Noé tipificava o batismo em Cristo Jesus. Primeira ocorrência de Noé e do dilúvio nas cartas de Pedro. Mas na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versos 6 e 7, eu não vou ler aqui, eu vou apenas parafrasear. Pedro diz que, como o juízo foi exercido no passado pela água, o juízo atual é exercido pelo fogo. Por isso aquelas duas imagens, tá bom? Como o juízo no passado foi exercido pela água, o juízo atualmente é exercido pelo fogo. Isso pode significar, sim, que a terra será destruída pelo fogo, tá bom? O tanto que eu investiguei de escatologia física em conexão com a escatologia bíblica não me permite afirmar isso com certeza, mas isso pode significar que a terra será um dia destruída pelo fogo. Mas eu não estou preocupado com isso aqui.
Eu estou preocupado em compreendermos, assim como a água, compreendermos que assim como a água representava algo no passado, o fogo no presente representa algo. Qual é o simbolismo da água? A gente já trabalhou bastante aqui. É o caos, certo? Então, no passado, Deus exerceu o seu juízo por meio do caos. Como Deus exerce o seu juízo agora? E, meus irmãos, isso está muito claro nas cartas de Pedro. Muito claro nas cartas de Pedro. Basta ler a primeira carta, a segunda carta. Como Deus exerce seu juízo agora? Por meio do fogo. E o que o fogo representa? Purificação. Assim como Deus exerceu o seu juízo no passado pelo caos, no presente, na era da igreja, para nós, sobre eu e sobre você, Ele vai exercer juízo por meio da purificação. O pecado vai trazer desordem sobre a nossa vida, e a consequência da desordem será ter que mergulhar a nossa vida no caos, para que Deus possa começar de novo. Mas, andando com Deus, o Senhor nos purificará por meio do fogo, e isso é juízo, isso não é consequência de pecado, isso é amor de Deus se manifestando para que as nossas vidas se tornem puras para andarem com Ele. É por isso que nós temos, por isso que eu coloquei lá no começo e trago de volta aqui, a ilustração do dilúvio juntamente com a ilustração do fogo. Ou antes disso, deixem só eu retomar e lembrar o que nós estudamos ou o que nós procuramos refletir a partir do texto de Gênesis 6 e a narrativa do dilúvio. O pecado leva à perdição total da humanidade, Deus estabelece o seu juízo por meio do caos, e a renovação da aliança é consequência, a renovação da criação é consequência da aliança graciosa de Deus. Foi por isso que eu comecei com aquela ilustração do dilúvio, lado a lado com a ilustração de juízo por meio de fogo. E eu não quero alarmar ninguém aqui, meu objetivo não é pregar o Apocalipse dizendo que a terra vai ser destruída por meio do fogo. Eu nem tenho certeza disso, meus irmãos. Quanto a isso, eu tenho certeza que assim como Deus nos purifica, assim como Deus exerce o seu juízo na nossa vida, em razão do pecado, pelo caos, assim também Ele exerce o seu juízo por meio do fogo para nos purificar e nos levar para mais perto dEle. Eu tenho certeza que é disso que Pedro fala. Quanto à escatologia física, eu preciso investigar mais. Mas teologicamente, eu estou bem seguro daquilo que Pedro fala. E eu poderia ilustrar isso brevemente com experiências da minha própria vida. Mais de 10 anos atrás, já vai fazer quase 15 anos, eu e a minha esposa passamos por uma crise conjugal muito forte. Nós chegamos ao ponto de quase nos separarmos. E olha que nós já éramos casados há algum tempo, nós já tínhamos filhos, nós já conhecíamos o Senhor. E essa crise conjugal foi a soma dos pecados de ambos. É bem possível que eu tenha tido muito mais responsabilidade, para não fazer que nem Adão e Eva no jardim, né? É bem possível que eu tenha tido muito mais responsabilidade do que ela. Mas uma crise conjugal é sempre consequência das dificuldades de ambos os cônjuges. Então, o nosso próprio pecado, o pecado de cada um de nós, trouxe desordem a um casamento que precisava de ordem. Qual foi a consequência disso? As nossas vidas foram, de fato, mergulhadas no caos. Mas a graça de Deus está em que essa situação, por mais dolorosa que tenha sido, foi uma oportunidade de recomeço. E aí, então, caminhando com o Senhor, podemos ter as nossas vidas restauradas, o nosso casamento restaurado, e hoje podemos estar aqui. No caso, minha esposa não está aqui comigo, né? Mas podemos estar, quando ela vem junto, estar como família aqui, servindo ao Senhor e até mesmo usando essa situação como testemunho. Mas mais recentemente, eu já compartilhei isso algumas vezes com os irmãos aqui, no ano passado, para falar a verdade, a minha esposa foi diagnosticada com câncer de mama. E aí vem todo o abalo emocional que uma notícia como essa traz,
cirurgia que é muito agressiva, quimioterapia. Foi um período aí de pelo menos 6 meses. Quando eu escrevi a primeira vez, eu até coloquei de caos, mas eu me dei conta, não, aqui não é o caos. Aqui não é a água. O que foi esse diagnóstico do câncer? O que foi a cirurgia, a quimioterapia para nós? Foi o fogo. Foi Deus nos purificando por meio do fogo, das provações, para que nossas vidas ficassem mais puras, mais parecidas com Jesus, para que o nosso casamento pudesse ser aprofundado, para que o nosso relacionamento conjugal pudesse crescer. E de fato, experimentamos isso. Significa que está tudo bem, está tudo perfeito, que de vez em quando a gente não se desentende? Não, não significa isso. Mas significa que essa experiência funcionou como o fogo, o juízo pelo fogo de 1 Pedro, que diferentemente do juízo pela água, tá? O juízo pela água, o dilúvio, é a maneira de Deus lidar com o pecado. Está em desordem, mergulha no caos, porque do caos vai ressurgir uma nova criação. Agora, o fogo, o juízo de Deus por meio do fogo que nos purifica, não é consequência do nosso pecado, é consequência do amor, da graça de Deus para nos purificar, para nos fazer mais parecidos com Jesus, para nos tornar mais próximo dele, nos tornar mais próximos dele. Essas são as lições teológicas que nós podemos retirar da narrativa do dilúvio e da maneira como Pedro, especialmente nas suas 2 cartas, nos lembra da narrativa do dilúvio de Noé. Eu termino perguntando: o que o pecado trouxe de desordem à sua vida? Como o nosso pecado tem feito retroceder os planos de Deus para nós? Como Deus pode estar usando o caos para falar conosco, para nos disciplinar e para nos atrair para mais perto dele mesmo? Como Deus pode estar usando as circunstâncias da nossa vida, mesmo adversas, para nos purificar e nos fazer mais parecidos com Jesus? E continuo perguntando: você está pronto para considerar o caos da sua própria vida como uma oportunidade para Deus começar a reconstruir uma nova história? Você está pronto para não olhar para o caos, como consequência do pecado, parar de culpar os outros e culpar a si mesmo, mas olhar para o caos como uma oportunidade de Deus recomeçar? A narrativa do dilúvio é sobre isso. Você está disposto a ser agente da bênção e da ordem de Deus sobre o mundo, a começar pela sua casa e pela igreja? Se você estiver disposto, talvez você já esteja experimentando o juízo do fogo purificador de Deus, e não tem nada de errado. Não é consequência de pecado, é graça, é amor de Deus para nos tornar mais parecidos com Jesus. Então, estamos dispostos a isso? Estamos dispostos a ser agentes da bênção e da ordem de Deus sobre o mundo, a começar pela sua casa e pela igreja? Sem a graça de Deus manifestada em Cristo, nós não somos capazes de ver as coisas dessa forma ou de tomar essa importante resolução. É só pela graça de Cristo que nós podemos ver o caos como oportunidade para recomeçar. É só pela graça de Cristo que nós podemos ver as circunstâncias, mesmo adversas, como fogo purificador de Deus na nossa vida. É só pela graça de Cristo que podemos decidir nos tornarmos agentes da nova criação de Deus e mensageiros dessa palavra de graça e de consolo para todos aqueles que estão perto de nós. Eu agradeço a atenção de vocês. Na próxima semana nós vamos tratar do assunto bênção para todos os povos da terra. Vamos considerar a história de Abraão em Gênesis 12, 1-3. Mas eu gostaria de encerrar orando. Você pode se colocar de pé, por favor? Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Teu amor não nos deixa entregues à nossa própria sorte. Por um lado, por um ato de graça, Tu
Tu permites que as consequências das nossas atitudes erradas venham sobre nós, para nos conscientizar, para nos lembrar quem somos, para nos fazer percebermos a necessidade que temos de arrependimento e de nos voltarmos a Ti. Mas Tu ainda, pela Tua graça, pela Tua poderosa mão, pela Tua providência, muitas vezes nos mergulha no caos. O caos que é consequência das nossas próprias atitudes. Mas tantas vezes parece que o caos vai além daquilo que é responsabilidade nossa. Com Noé aprendemos que isso também é graça, isso também é favor da Tua parte, para nos despertar, Deus. Mas também pelo Teu amor, Tu nos levas ao juízo do fogo purificador, para que nos tornemos mais parecidos com o Teu Filho. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque Tu trazes ordem em meio à desordem. Traz revelação do Teu amor e da Tua graça a cada um de nós e faz com que nós nos aprofundemos nessa Tua revelação, que nós possamos compreender o Teu amor e que nós possamos identificar nas nossas vidas as oportunidades que temos para recomeçar, para perceber a Tua nova criação surgindo no meio do caos ao qual a desordem do nosso pecado nos levou. Mas só podemos recomeçar, Deus, por causa da cruz de Cristo, por causa da Tua graça e por causa do Teu amor. Leva-nos, Deus, a novos começos baseados nessa compreensão. Recebe a nossa gratidão e o nosso louvor nessa noite, em nome de Jesus. Amém.